Senhores ministros, senhora procuradora, doutor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, requereu produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do processo 20.474, a ser relatado pelo ministro Jonathan de Jesus. Trata-se de pedido de reexame interposto no bojo de auditoria operacional realizada no Programa Estratégico Guarani para aquisição de novos blindados para o Exército. Concedo a palavra ao relator para apresentar o resumo do seu relatório, o caso deseje requerer a sua dispensa. Presidente, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os ministros, a doutora procuradora, todos os servidores da casa e cumprimentar o professor Jacobi. É uma honra tê-lo na tribuna da casa. E solicito dispensa, presidente, já que o relatório foi previamente distribuído. Dispensa concedida. Com isso, concedo a palavra ao doutor Jorge Luiz Jacobi Fernandes para produzir sustentação oral por 10 minutos, sem a parte, em nome de CNH Industrial Brasil Limitada. Seja muito bem-vindo, como sempre. Obrigado, senhor presidente. Ministro Vital do Rego, aproveito para externar os nossos votos, que em breve se concretizarão, da administração de Vossa Excelência. O TCU tem por tradição passar o bastão, sempre valorizando essa integração da unidade, né? Então, do mesmo modo, saúdo o ministro Bruno Dantas pela excelente gestão que fez, modernizando a instituição e colocando ela além das nossas fronteiras. A minha saudação ao ministro Walton, ao ministro Anastasia, ao ministro Éder, ao ministro Benjamin Zinler, ao ministro Haroldo Cedras, ao ministro Jorge Oliveira, ao nosso relator, o ministro Jonathan, e ao ministro Marcos Benquerir. Uma saudação especial a Vossa Excelência, doutora Cristina, que agora é reconduzida à direção da instituição, e isso revela não só o apreço nacional, a competência de Vossa Excelência na ampliação das competências do Ministério Público nos estritos limites da Constituição. E, sobretudo, essa liderança a nível nacional que faz com que a fisionomia da instituição seja cada vez mais colaborativa com o Tribunal de Contas da União, zelando pela defesa do interesse público. Eu gostaria de registrar que esse processo, que o eminente ministro Jonathan é relator, trata de uma auditoria operacional. É matéria de amplo conhecimento do ministro Walton e do ministro Marcos Benquerir, que foram os primeiros a relatar o processo e conseguiram dar o encaminhamento para que a construção dos veículos tratados nesse processo tivessem uma forma mais técnica na produção e na qualificação dos elementos que conduzem à defesa e à defesa nacional. Outro ponto importante é que, nesse momento, cabe apenas uma única irregularidade, uma divergência, talvez uma insistência da SESEX Defesa, no sentido de apontar que na taxa de administração central consta uma parcela, comercialização e venda. Entende que é indevida porque só há um comprador, monopólio, e só há um vendedor, esqueci o resto, né? Essa é uma palavra que eu me complico, né? E nessa visão da unidade técnica, a pretensão de permanecer essa parcela na taxa de administração central é indevida. Mais de uma vez, sem nenhum argumento consistente, nós temos demonstrado que não só é legal, como é legítima a inserção desse item na planilha. Mas antes disso, eu queria registrar que o Brasil tem vendido esses veículos ao exterior, a outros países, como Gana, como Líbano e como as Filipinas. Isso é a imagem de que o nosso país detém tecnologia com o apoio da Iveco. E essa tecnologia é nossa, foi desenvolvida em solo nacional. Então, nós não podemos comparar preço de um veículo que está em desenvolvimento com um veículo pronto. E um veículo em desenvolvimento compatível com
com as necessidades do Brasil. E estamos exportando. Então está sendo vendido. E como ocorre essa venda? Com a participação da empresa em feiras internacionais, demonstrando o equipamento. E para participar de uma feira, nós precisamos da verba correspondente à comercialização e venda. Mas aí existe um outro ponto que eu queria chamar a atenção do plenário, e especialmente do ministro Benjamin Zinler, e já explico por quê. Não há, a SESEX Defesa declara mais de uma vez que não tem condições técnicas de ter certeza de quanto custa um objeto, um veículo blindado que vai ser desenvolvido. Talvez, comprado no exterior, ela tivesse segurança para fazer isso, mas ela declara no processo. E nesse ponto, a unidade técnica considera que a aplicação de 9% para essa verba é indevida. E como chegou a essa conclusão? Inclusive tem um erro que só agora eu percebi, Excelência, por isso não levei a Vossa Excelência antes, já vou declinar. Quando existe essa forma de atuação, a partir da planilha, nós temos que considerar primeiro que esse preço final não foi submetido a uma competição. E de onde surge a planilha? A partir do Ministério pediu à empresa que apresentasse a sua planilha. Naquele tempo, a Iveco integrava, em termos de contabilidade, receita e despesa, integrava o grupo econômico da CNH. Portanto, não estava segregada a contabilidade e apontou 9%. Posteriormente, houve a segregação contábil e, como pudesse pairar qualquer dúvida no tribunal, houve a auditoria da KPMG para certificar dos números que estavam sendo indicados. E nessa auditoria, essa auditoria foi afastada pela unidade técnica sob um argumento de que são números unilateralmente produzidos e, portanto, não mereciam confiança. Esse argumento preocupa, porque quando o Tribunal de Contas, segundo jurisprudência que juntamos no memorial, enfrenta uma situação como essa, caberia o pedido de perícia. E o TCU tem precedente nesse ponto. Aliás, o relator desse processo foi o ministro Walton, que conseguiu conduzir uma perícia exatamente como determina o CPC, nomeando perito, estabelecendo os quesitos. Portanto, se estão sendo afastados os argumentos só porque não confio numa instituição, é justo que a gente tenha direito a ter uma perícia desses números. E isso estaria em outro foro. E não nos interessa ir para outro foro para tentar obter o convencimento de Vossa Excelência. Consideramos ainda, nesse ponto, que a existência da planilha, ela não foi submetida a uma competição, ela foi oferecida a partir de um pedido do Ministério. E aí o ponto que eu queria destacar, o Tribunal de Contas, sempre legando lições de sabedoria, na palavra do ministro Benjamin Zinler, tem considerado de forma unânime, hoje no plenário, a impossibilidade de se pensar na planilha um item. E sobre ele avaliar que o preço está correto ou não. Ora, o tribunal não tem condições de estabelecer o preço do desenvolvimento do veículo. E nesse caso, o ministro Benjamin Zinler, foi pensado um item da planilha, que é a comercialização e venda, e que eu entendo que já tenha demonstrado a Vossas Excelências no memorial que o Brasil vende esse veículo e que o Ministério do Exército tem royalties sobre essa venda. Portanto, é um caso diferente do que é atualmente julgado. Eu não posso pretender julgar isso considerando o desenvolvimento, uma compra de um bem comum, ou mesmo até de um veículo já desenvolvido. Eu queria, para encerrar, Excelência, eu queria chamar a atenção de uma manifestação do ministro estimado por Vossas Excelências,
atualmente embaixador do Brasil em Portugal, o ministro Raimundo Carreiro, que ao examinar essa questão, estabeleceu o seguinte: permita-me a leitura, presidente. Não é possível utilizar neste presente momento para julgar a conduta dos gestores que atuaram no projeto estratégico Guarani a mesma régua utilizada para julgar processos corriqueiros da administração pública. E do ministro Augusto Sherman, que não está presente, ele situou o seguinte: no presente caso, o risco do fracasso foi afastado e o sucesso controlado. Penso ser esse o grande mérito na execução desse programa de grande complexidade, que entendo deva ser reconhecido e louvado. Isso está nos votos. Então, Excelência, sobre os 173 milhões, era importante considerar que estão incidindo sobre 2.044 veículos, que nunca foram fabricados, porque até hoje não foram demandados pouco mais de 1.100 veículos. Então, a construção de uma fábrica para isso, só mais um minuto, presidente, a construção de uma fábrica em solo nacional gerou uma mudança da realidade. E essa mudança da realidade, o Brasil não cumpriu sua parte com o contratado. Ele comprou metade. Obrigado, presidente. Eu lamento ter passado do tempo, as minhas homenagens de estilo. O plenário agradece as contribuições do doutor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Restitui a palavra ao ministro Jonas de Jesus para proferir seu voto. Senhor presidente, se me permite, senhor presidente. Com a palavra, o ministro Antônio Augusto Anastasia. Muito obrigado. Eu já havia manifestado ao eminente relator, a quem cumprimento pela condução do processo, a minha intenção de solicitar a vista desse processo. Então, cumprimento o professor Jacobi, Vossa Excelência, senhores ministros, solicito vista pelo prazo de 60 dias. Vista concedida pelo prazo de 60 dias.